bem-vindo ao site do Neo Yoga. Meu nome é Paula Souza e este tutorial é um tutorial sobre a invertida sobre os ombros. As invertidas têm vários benefícios, nomeadamente irrigação cerebral, melhoria do retorno venoso, mas, como todas as outras posturas, e neste caso por estarmos apoiadas sobre os nossos ombros e causarmos alguma pressão sobre as nossas cervicais e sobre a nossa coluna dorsal, quem tiver patologias nestas zonas não será indicado trabalharmos esta postura sobre os ombros. Portanto, certifica-te que esse não é o teu caso e vamos precisar para este tutorial, para além de uma parede, porque vamos começar pela sua versão mais simples, vamos precisar também de algumas mantas e estas mantas devem ter as seguintes características: estar bem dobradas para que seja estável termos os nossos ombros e as nossas costas apoiadas aqui. Podem ser mais ou menos mantas e isto tem a ver com o seguinte: para já, se nós estivermos deitados sem mantas, o nosso pescoço e o nosso corpo, que vai como objetivo ficar nesta posição, vão fazer um ângulo 90 graus. A colocação das mantas tem como objetivo de aumentar este ângulo e, como tal, diminuir a pressão sobre as nossas vértebras cervicais. É uma questão de testarem, ver o que é mais confortável para vocês. No meu caso, eu vou trabalhar com duas mantas. Elas devem ter mais ou menos a largura dos meus ombros, ou mais, mas é garantido que os dois ombros devem caber em cima das mantas. E elas devem estar dobradas de forma uniforme, para que não haja instabilidade. Portanto, vamos colocar as pontinhas para o outro lado e vamos deixá-las desta forma viradas para este. Outra manta ou um bloco podem ser colocados ali para colocarmos a nossa zona do sacro nesta fase inicial. A distância das mantas em relação aos ombros teremos que as medir antecipadamente, portanto é só deitarmos desta forma, certificamos que a anca está encostada e, portanto, medimos assim este bordo aqui do nosso ombro pelo bordo da manta. E dessa forma encontramos a posição exata para colocarmos as nossas mantas. Okay? Para nos deitarmos, já depois de termos ajustado, encostamos o mais possível à parede, utilizamos as mãos, apoiamos o nosso ombro, como veem no limite, um e outro, e subimos as nossas pernas. Okay? Fazemos um pequenino ajuste, se necessário, dobramos as nossas pernas. Ótimo. O primeiro foco será apoiarmos os nossos cotovelos, mãos abertas, e com os cotovelos fazermos uma pressão para juntarmos as omoplatas. Daí os nossos braços estão a suportar de alguma forma e os nossos braços alongam ao lado do corpo. Evite ao máximo possível, durante a posição de apoio sobre os ombros, fazermos movimentos bruscos com a cabeça. Então eu vou ter a maior parte do tempo o meu olhar focado em cima e tento seguir as minhas instruções verbais durante a execução da prática, ou analisares a prática antes e executares depois, para evitarmos fazer movimentos deste nível. Então, bem colocados, bem assentos, depois de já fazermos a junção das omoplatas e os braços ao longo do corpo, com a ajuda dos nossos pés vamos começar a descolar do chão. Subimos uma vértebra, subimos outra, outra e outra e outra e outra. Muito bem. Aqui o nosso foco é mantermos espaço entre o queixo e o peito e tentarmos abrir o nosso peito. Daí eu ter pedido para juntarmos as nossas omoplatas. Então tentamos manter essa posição do nosso peito bem aberto. Aqui podemos colocar uma mão na zona lombar, o propósito é elas aproximarem-se das omoplatas. Vamos começar aqui pela zona lombar e mantemos aqui o tempo necessário, ganhando espaço na zona do pescoço, ombros bem assentos. Segundo passo, começamos por tentar tirar um pé, vamos deixar que o pé alongue e depois fazemos a flexão dos dedos do pé desta forma, experimentamos por tirar a outra. Okay? E como terceira evolução,
as duas. Como veem, as pernas estão um bocadinho mais para trás, sendo que o propósito é sempre manter o peito aberto. Sempre que eu verticalizo um pouco, aqui a minha zona do tórax afunda. E sendo o meu propósito subi-la, eu não me vou preocupar em verticalizar as pernas demasiado, mas sim a manter o peito aberto e o espaço entre o queixo e o peito. Para desfazer, volto a dobrar, pouso uma, pouso outra, desfaço os braços à semelhança da subida, vértebra por vértebra, deixo, isso mesmo, e repouso por alguns momentos, inspirando e expirando. Ok, então, estas fases devem ser usadas antes de nós fazermos a postura final, em que não vamos ter o apoio. E relembre que o foco será sempre abrir o peito, manter o espaço entre o queixo e o peito, aumentarmos o ângulo com estas mantas de flexão entre a zona cervical e o resto da coluna. Depois desta prática estar assumida e o nosso corpo ter assumido essas adaptações, podemos então fazer a postura na sua versão final. Ok? O propósito é o mesmo, das mantas. Aqui podemos optar, deixem-me chegar um bocadinho mais para cima. Isso. Optar numa fase mais intensa, mais avançada, por termos as nossas pernas estendidas e partirmos daqui. Okay? Ou, se for demais, deixarmos as pernas dobradas. Lembramos que o foco é o mesmo. Tentamos manter o olhar vertical para não comprimir as cervicais, as omoplatas juntas, braços estendidos. E aqui trazemos os joelhos ao peito. Colocamos as nossas mãos e elevamos as nossas pernas. Peito aberto. Para desfazer, podemos passar por Alasana, das pernas atrás, controladamente. Pé toca no chão, braços estendem. Podemos ficar aqui, entrelaçar os dedos das mãos, pressionar o chão com elas. Algumas respirações. Para desfazer, vértebra por vértebra. Até à posição de início. Okay? Aqui vamos compensar com a posição ou postura do peixe, colocando as mãos nas nádegas. Pode utilizar as pernas fletidas ou estendidas. Subimos para os cotovelos e a coroa da cabeça na direção do chão. Sem fazer força, sem abandonares ou colapsares, os cotovelos empurram e o peito abre. Para desfazer, queixo ao peito. E detém-te alguns momentos descontraindo e deixando a tua respiração regularizar. Um bom trabalho. Então, focos ou pontos-chave para a invertida sobre os ombros. Primeiro, não termos qualquer patologia a nível das cervicais ou da zona dorsal. Termos o material necessário para termos um bom suporte
e aumentarmos o ângulo aqui do nosso pescoço em relação ao chão, diminuindo a compressão da zona cervical. Irmos criando, com a ajuda da parede, numa fase inicial, esta abertura do peito, porque a tendência vai ser colapsar por aqui. Portanto, mantermos esta abertura do peito. Não nos preocuparmos em verticalizar as pernas, se a zona aqui do peito fecha. Então, o foco é sempre manter o peito aberto e as pernas até podem ficar um pouco com um ângulo um bocadinho mais fechado, sem abrir tanto. Mas o foco ser sempre o peito. Espero que este tutorial te tenha ajudado e te vá ajudar na construção desta postura. Obrigada por estares comigo, por estares connosco. Até breve. Namastê.